Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Olá, como vai você? Hoje, programa super especial com um tema novo, né? Sempre falando sobre saúde mental. Estamos aqui no programa Divan Home, essa é a Rádio Cavoque. Meu nome é Marli Paixão. Vamos nos apresentar? Vamos. Como estão vocês? Todos bem? Todos bem. Ainda bem, né? Tá todo Ainda mundo bem. Nós temos aqui a Malu, chamada carinhosamente por nós, o Levi, que vão se apresentar pra gente. Fala um pouquinho sobre vocês, o que vocês fazem, a história de vocês. Depois eu passo a apresentação pra cá, tá bom? Bom, com certeza. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria tarde. Luísa Ferro, mas vocês também podem me chamar de Malu. Estão autorizados. Sim. Eu sou finalista do curso de Psicologia e hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre a questão do desconstrução, né, do estigma Sim. dentro do transtorno mental, porque a gente sabe que isso ainda é um assunto que ainda é um tabu, que é muito difícil de ser falado, Sim. que não tem tanta naturalidade para ser falado, então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Maravilha. A gente sempre tá falando sobre Sempre. estigmas aqui, né? Com certeza. Hoje eles vão esclarecer pra gente. Então, o meu nome é Levi, boa tarde a todos, né? Boa tarde Boa aos tarde, ouvintes. Como a Malu comentou, a gente é finalista, né, do curso de Psicologia, a gente é estagiário lá da Associação Acolhedor, a gente faz um trabalho, assim, incrível lá, e hoje a gente teve esse privilégio de estar aqui com vocês, né, para conversar, bater um papo, de repente ajudar alguém que talvez esteja precisando entender um pouco mais a respeito disso e que possa quebrar essas barreiras mesmo que a gente tem. Perdão. Sim, sim. Olha aí o celular tocando. O celular É isso. Será que já é Problemas alguém que técnicos. quer passar alguma pergunta pra gente? Já é alguém querendo fazer algum São contato, perguntas, né? vamos ver. As Contato. perguntas a gente vai guardando aqui para daqui a pouquinho a Nilma começar com as A perguntas gente de começa hoje. a dialogar sobre essas perguntas, né? Bem-vindo, amigas. Tudo Bem-vindo bom? a nós todos, né? A nós Sim. todos. Eu acho assim que é um momento maravilhoso a gente ter aqui os nossos acolhedores, né? Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Meu nome é Solano Pinto Cordeiro, sou psicólogo, faço parte dessa equipe maravilhosa e também do Acolhedor, que é a nossa associação brasileira. E aqui nós temos os nossos acolhedores. Nilma, Oi! Bom, eu sou Nilma Araújo, sou psicóloga e sempre estarei aqui com você no divã de sua casa, sempre com novidades e pessoas maravilhosas, trazendo muitas informações, né, diálogos importantes. Então, os meninos estão aqui, a Malu, o Levi. o Levi, né? Então, que maravilha tê-los aqui com a gente. E quando a gente fala de acolhidos, né, não, os acolhedores, os acolhidos, né, Sim. por que falamos tanto de acolhidos e acolhedores? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por que acolhidos e acolhedores? Quem quer falar, Levi? Pode ser. Então, a gente precisa, né, ter essa visão de acolhimento, essa visão de empatia com as pessoas. Até porque a nossa profissão de psicologia, ela está envolta nessa esfera de empatia, de acolhimento, né? E a saúde mental é um tema muito pertinente agora, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente está Sim. saindo desse período de pandemia, né? A gente ainda não saiu, mas a gente está caminhando para lá e a gente percebe que muitas pessoas elas tiveram essa dificuldade de lidar com esses problemas, podem ser relacionais, podem ser mesmo patológicos, né? Então a gente traz essa ideia de acolhimento como a ideia de ter empatia com essas pessoas, de ajudar essas pessoas a ter uma vida melhor, a alcançar o bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? Algumas vezes. Perfeito. De novo, nós Perfeito, falamos... maravilhoso. Estamos aqui falando do Espiritual. biopsicossócio-espiritual, Sim. que é aquilo que nos Novamente. acerca, né? Precisamos ter bem-estar e estar bem com o nosso biopsicossócio-espiritual. Malu, fala um pouquinho sobre os nossos... Nós falamos sobre acolher, né? Isso. O que seria acolher? O que seria a Associação Brasileira Acolhedor, que vocês estão inseridos com a gente? Isso Fala um mesmo. pouquinho desse trabalho de vocês. Então, como o Levi falou, essa questão da acolhida, né, a gente precisa abraçar aqueles que estão precisando da gente. Então, nós, psicólogos, a gente se dispõe para fazer esse trabalho. Atualmente, a gente faz parte do projeto, né, da Associação Brasileira Acolhedor, que oferece serviços de psicologia em diversas áreas.
individual, grupal, no que quer que você esteja precisando de ajuda, nós estamos dispostos a te ajudar. Sim. Então a gente faz esse trabalho comunitário, um trabalho social, sim, totalmente trabalho gratuito. E quem quer que esteja precisando de ajuda, nós iremos ouvir, nós iremos até você para te ajudar. Que lindo, né? E é importante também a gente falar das dificuldades que a gente tem nesse processo, né? Apesar de a gente trazer essa ideia de que a gente está tratando das pessoas de maneira caridosa, né? Que a gente tem essa ideia de ser uma associação beneficente, a gente ainda precisa muito de ajuda, né? A gente precisa muito de amparo, a gente precisa de pessoas que estejam aí também dispostas a somar com a gente, que possam realmente ajudar nesse trabalho que é tão bonito dentro da sociedade manauara, né? Até porque não é todo mundo que tem acesso aos processos de saúde psicológica, né? É muito difícil, até mesmo pelo sistema público. Então é por isso assim que a gente tem essa visão de ajudar as pessoas, mas também a gente tenta trazer outros acolhedores, né? Para agregar ainda mais nesse trabalho tão lindo que a gente realiza no sábado, né? E a nossa eterna gratidão. E o que eu acho lindo de tudo isso, lindo de ver, lindo de ouvir vocês, é porque eu tenho também aqui ao meu lado, esses dois, né, Solano, a Nilma, também foram estagiários, né, em algum momento, passaram lá pela supervisão, eu estava ali com eles, acolheram, aceitaram ser acolhedores, estão aqui hoje como profissionais fidedignos, né, que a gente abraça com gratidão todos os dias. E é lindo ver hoje vocês aí nesse mesmo processo, né, auxiliando a Associação Brasileira Acolhedor. Nossa gratidão eterna a vocês. E vocês vão ter a oportunidade hoje de falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, sobre alguns casos, né, que vocês... nós não vamos falar de quem são os casos, mas os casos no geral que nós temos atendido. Já temos pergunta, Nilma? Bom, a primeira, né, sobre o nosso tema, como a Malu falou, que é desconstruindo, né, os estigmas do transtorno mental. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta que a gente faz para vocês, né, acolhedores, o que é o estigma e quais são... O que é o estigma e quais são as consequências, né, dele? Sim, sim. Quando a gente estava conversando sobre isso, a gente chegou a ter uma conclusão de que, no fundo, todo mundo sabe o que é estigma. Sim. Mas saber conceituar certamente, assertivamente, o que é estigma é algo mais complicado. Então, a gente definiu que estigmas são um conjunto de ideias e um conjunto de preconceitos que as pessoas direcionam para um indivíduo por ele fazer parte de um grupo social. E esse grupo social ele é visto como algo que é menos valorizado dentro da nossa sociedade. Nesse caso, a gente está falando do grupo das pessoas que têm transtorno mental. A gente sabe que, como eu falei antes, falar de transtorno mental é algo que é um tabu. E todo mundo, em algum momento da vida, vai se deparar vai conhecer ou vai passar por uma situação que vai ter um transtorno mental. Vai conhecer alguém que vai ter. Seja um namorado, seja um amigo, seja um familiar. Então, isso está muito mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. E aí, quando a gente coloca estigma, a gente está atrelando ao preconceito, atrelando a estereótipos. Por exemplo, tem muito aquela ideia tem um morador de rua que ele é uma pessoa que tem algum transtorno mental. Aí todo mundo fala que ele é o doido, que ele é a pessoa perigosa, que tem que ter medo dele, que não pode chegar perto dele, não pode falar com ele porque ele é uma pessoa perigosa. Já são as ideias pré-concebidas, né? Isso mesmo. E o que acontece? Quando isso é colocado, acaba que tira a identidade daquele sujeito. Então, aquela pessoa, aquele ser humano que é o seu João, a Dona Maria, ele vira o doido. Ela vira a doida, vira o maluco da rua, o doido da rua. E isso cria uma imagem em cima da pessoa e tira totalmente a identidade dela. Então, essa seria uma dessas consequências. E acontece também da pessoa que tem esse estigma, né, esse transtorno mental, ela está sofrendo muito pelas próprias consequências do transtorno que ela tem. Não é fácil ter um transtorno mental, as pessoas sofrem com isso. E aí elas precisam sofrer com o transtorno mental delas e com a estigmatização que é feita por parte da sociedade. Aí sofre duas vezes, porque tem que ficar sofrendo esse preconceito. E uma situação... 2 vezes e o tempo todo, né? E o tempo Seriam todo. 2 vezes, 2 sofrimentos, Constantemente. entre outros. E o tempo todo sobre aquela pressão social, sobre o medo, sobre esses estigmas que são concebidos por toda uma sociedade, pelo menos pela maioria das pessoas. Sim, sim. E é algo que está enraizado na gente. E o interessante que a Malu está falando, né?
eu tenho algumas pesquisas voltadas para essa temática, pessoas em situação de rua. E, por exemplo, o estereótipo de ligar a pessoa em situação de rua, por exemplo, que ela é fedorenta, que é mal vestida, que toda pessoa em situação de rua tem que ter essa característica, já é uma conjectura pré-concebida na sociedade que muitas vezes acaba influenciando até mesmo na adesão, né, por exemplo, de uma pessoa em situação de rua a estar sendo, por exemplo, ajudada por serviços especializados. Sim. Né? E isso acaba interferindo muito também na proximidade, na aproximação, por exemplo, dos profissionais, porque até mesmo alguns profissionais da área, eles acabam estigmatizando e fortalecendo isso na sociedade. Sim. E aí, eu lembro que quando eu atuava como psicólogo na Associação Felipe Sócios da Comunidade Nova Aliança, um lugar assim que eu aprendi muito, que é um serviço especializado para pessoas em situação de rua, inclusive meus abraços a Francilene Carneiro, ao seu Theo, que é o presidente, me ensinaram muita coisa. Essas pessoas, elas acabam se tornando, muitas vezes, a invisibilidade dentro da sociedade. Isso O que a mesmo. gente chama, como a Norma Valêncio chama no livro Sociologia dos Desastres, ela chama de não pessoa. Sim, sim. Então, olha como o estereótipo ele acaba afastando as pessoas e elas ao invés de tomarem o cunho de pessoa humana, elas acabam sendo configuradas dentro de um processo estigmatizado, né, como não pessoa. Isso é muito... Uma das coisas que a gente vê muitas vezes também nesse caso seria... vamos desligar, que aí eu acredito Tudo que bem. não vai atrapalhar a São gente. os telespectadores dando as perguntas. Sim, muitas perguntas. Eu acredito que muitas vezes também o intelecto, ele é deixado de lado, né, na visão desses estigmas. Sim. Muitas vezes as pessoas acreditam que eles não concebem de um intelecto, que eles não têm uma inteligência desenvolvida e muito pelo contrário. Muito Né? pelo contrário. Eles têm um foco Exatamente. central e que por isso muitas Mas vezes... o Pode mais falar. incrível de tudo isso é que, por exemplo, na época que eu atendi uma pessoa que tinha curso superior. Sim, por que não? E aí as pessoas... É mendigo, não sei o quê. Aí vai criando esses rótulos, né? E aí a gente entra novamente questão. nessa questão de, por exemplo, é doido, Sim. é louco. A própria psicologia né? carrega esse estigma, né? Exatamente. Não vou para terapia porque eu não sou louco. Sim. Né? E a gente vai... Louco é aquele que tá na rua, que tá andando na Sim, rua pelado, sim. nu. Não, É isso nem- que eles colocam. nem sempre, já é um né? estereótipo, né? Já que dá uma é ligada, atrelado. né? Exatamente. Uma ligada ali. Eles se Sim. associam a isso, Exatamente. que também não é. Né? Nós estamos finalizando esse primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente vai voltar falando um pouquinho mais sobre esses estigmas, sobre as rotulações que a sociedade hoje tem para a maioria das pessoas, né? Não vamos dizer todos, mas para aquelas pessoas que têm aí algum tipo de disfuncionalidade intelectual ou seja, várias outras psicopatologias que nós vamos falar daqui a pouquinho. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Home. A gente volta daqui a pouquinho. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, estamos de volta aqui no seu programa de Van Home. Essa é a sua Rádio Cavoc. Vamos voltar ainda para Malu. Malu estava falando sobre os estigmas e suas consequências, né? E as Você consequências. poderia completar para a gente? Só para finalizar, uma coisa muito importante que eu acredito que seja uma das principais consequências, é quando as pessoas começam a desqualificar que aquela pessoa está sofrendo de fato um transtorno. Sim. Então tem muita questão, por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela está nesse estado porque ela está com preguiça. Ela está nesse estado porque ela não está se esforçando. Isso desqualifica que aquela pessoa está sofrendo de um transtorno, está sofrendo de uma doença. E quando a gente desqualifica isso, a gente está impedindo que aquela pessoa busque uma ajuda especializada. Busque a ajuda de um psicólogo, de repente de um psiquiatra. Então, a menina que ela está muito ansiosa, ai não, mana, te acalma, se acalma. Não é assim, ela está sofrendo e a maneira como ela está agindo é uma consequência do transtorno mental. Sim, sim. E tem muito essa questão de desqualificar, de ignorar, de como ele falou, de invisibilizar.
E eu lembro que eu estava assistindo uma entrevista com uma psiquiatra e ela falou que alguns pacientes dela chegam com ela e falam assim, doutor, eu não sei como eu deixei eu chegar nesse estado. Me perdi de mim, né? Me perdi Foi de mim. nosso E agora? primeiro tema. Me perdi Nosso de mim, primeiro e tema, eu agora? perdi de mim agora, que E era agora? falando sobre ansiedade, né? Uma Sim. pessoa que tinha passado pela ansiedade, ela veio relatar Sim. essa fala, né, da sociedade que pesa muito, que faz com que aquela energia que o paciente já não tem fique mais esgotada. Sim, É mais ou sim. menos isso que você E aí você as nos traz. pessoas, né, falam, por que você não vai fazer alguma coisa? Sai daí, levanta, vai passear, vai no Sim. shopping. Te esforça, né? Te esforça. Se esforça mais. mais. Que esforço é esse? É, que ele Que não esforço tem? é esse? E como é que vai conseguir essa força, né? É uma De que energia maneira, que exatamente. a pessoa já não tem, né? Uhum. Isso mesmo. E aí a Malu fala assim, te acalma. Uma pessoa que tá ansiosa ouve isso, Não, ela... isso é terrível. É a se pior empolga, fala, Essa né? é a pior Espera fala aí, que então pode se acalma. ser. Tá hiperventilando ali, se acalma. É como E se aí fosse só acaba. falar isso e a pessoa, obrigada. Tá bem, já tô Agora eu vou sentindo ficar bem. calmo. Sim. Os sintomas sanaram, né? De uma hora pra outra. Acabou né? tudo. Sim. Temos mais perguntas aí, Sim, né? temos uma Bruna? perguntinha pro Levi, né? Que é, como o estigma da saúde mental impacta diretamente na vida das pessoas? Uma pergunta muito boa, né? Eu achei interessante quando vocês estavam comentando a respeito do não pessoa, né? Sim. Do não pessoa. O primeiro estigma, assim, que entra mesmo de cara quando a gente pensa sobre isso é o seguinte: como você chama uma pessoa doente? Por exemplo, uma pessoa que é paciente de saúde mental. Eu chamo de como? Especial, eu chamo de PCD, eu chamo de, sei lá, doido. Você chama pelo nome, né? É óbvio, uma coisa bem simples, mas que a gente, se parar pra pensar mesmo, as pessoas são tão invisibilizadas nessa questão do estigma Precisa do rótulo, né? que precisa de um rótulo para colocar na pessoa para ela poder existir, né? Sendo que ela pode existir, por exemplo, sendo ela mesma, né? Independente do que ela vive, do que ela passa, do que ela sofre e assim por diante. E eu queria trazer também um relato bem interessante, porque a minha família ela tem alguns casos de pessoas que são pacientes de saúde mental. Assim, eu gostaria de falar sobre o meu irmão. Meu irmão é o Francisco André Batista. Olha, Desde que eu me entendo como pessoa, né? ele é mais novo, mais velho? Não, ele é mais velho, ele tem 36 anos já. Então, desde quando eu me entendo como pessoa, ele abraço existe. pra ele. Um abraço pro Um Francisco. abraço, Francisco. Eu acho que ele tá assistindo, sim. E desde quando eu me entendo como pessoa, a gente vive junto, né? Então, eu tenho esse contato com uma pessoa que possui um certo retardo mental desde muito jovem, né? E a gente vivenciou uma época onde a psiquiatria ainda não tinha chegado, assim, de uma maneira atualizada no interior. Eu sou de Coari, né? Inclusive, um abraço para a cidade de Coari. E lá, as pessoas eram tratadas, por exemplo, como invisibilizadas. As pessoas que eram retiradas do convívio social. Por exemplo, meu irmão, a indicação do médico, na época, era assim, ele precisa ficar num lugar onde as pessoas não veem, onde ele fique na dele, ele tem um lugar dele, o quarto dele, mas não era uma alternativa, por exemplo, de dar uma personalidade para ele, era uma alternativa para retirar ele do convívio social, né? Porque as pessoas, enquanto não veem, o problema não existe, né? E a gente tem esse costume de tratar a sociedade dessa forma. Enquanto eu não estou vendo o programa, ou eu não estou vendo a pessoa, eu não estou vendo o problema, eu não estou lidando com o problema, né? Então tem essa dificuldade. E era exatamente dessa forma que ele era tratado. E após esse momento, a gente consegue perceber que ele tinha alguns ápices assim, de raiva, de agressividade, ele se tornava hostil, mas não era porque ele era dessa forma, ou que o transtorno, ou a deficiência, o retardo, ele acabava trazendo essa característica. Era porque ele passou tanto tempo recluso dentro da própria casa que ele não sabia ter habilidades sociais nenhuma, não tinha desenvolvimento. Então, para você ver, né, como que você colocar essa pessoa num lugar reservado, entre aspas, né, reservado, recluso mesmo, né? Como que isso afeta diretamente na vida da pessoa? E quando... Recolher essa pessoa, né? Exatamente. A gente tem um exemplo bem clássico, né? O Holocausto Brasileiro, né? Sim. O hospital que era psiquiátrico, que as pessoas iam para lá para ficarem reclusas. Não era que... E tem gente que ainda reclama. Tem gente que ainda reclama. Uhum. Onde estão os hospícios, né? De antigamente. Exatamente. Ia todo mundo pra lá, não só as pessoas Sim, que eram doentes sim, mentais. sim. Amantes, mendigos, Sim. desejados, todo Sim. mundo era mandado Era pra uma lá lixeira passeando. social, né? Sim. As pessoas colocavam lá tudo aquilo que elas consideravam inferior.
né? Como se eu não estou vendo, eu não preciso lidar com isso e isso não existe, né? E você acaba empurrando com a barriga. E após o momento em que entra a questão da reforma psiquiátrica, que o CAPS acaba chegando na cidade, foi um tratamento, assim, de um impacto absurdo. Porque a gente tinha essa ideia de, poxa, ele tá sozinho, né? Mas é uma recomendação médica, é a forma como Que traz essa abordagem como diferente. a família, né? seria bom, né, o Levi retratar isso, Uhum. que vivenciou na pele. Como a família se sentia, né, tendo essa obrigatoriedade de deixar um cara. filho, um irmão recluso. Era muito difícil. A família, por exemplo, assim, a nossa família imediata sempre tentou acolher, a gente dava maior apoio e tudo mais, porque a gente sabia como lidar. Uhum. Ele já estava habituado com toda a dinâmica da casa, a gente tinha esse relacionamento legal. No entanto, as pessoas de fora viam, assim, os parentes assim que não moravam junto, Uhum. era realmente uma reclusão. As pessoas estão ali, ele era objeto de riso, as pessoas riam, né? E achavam super normal isso, né? Uma coisa terrível. Riam dele porque ele fazia alguma coisa, ele fala de um jeito diferente, ele tem algumas posturas que são diferentes, e as pessoas acabam ironizando isso, né? Fazendo como motivo de piada, uma coisa absurda. Mas após a vinda do CAPS, foi um impacto muito grande. Porque assim, não, a partir de agora ele vai sair do quarto, ele vai ficar convivendo com a família, ele vai ter habilidades sociais agora, ele vai desenvolver essas atividades dentro de casa, vai ter uma função dentro de casa. Sim. E foi um impacto imenso, porque até o número de medicamentos diminuiu. Assim, para você ver como que realmente você tirar essa ideia de que a pessoa louca, ela precisa ficar reservada, ela precisa somente ser medicada, ela não precisa do convívio social, ela pode impactar diretamente na vida de alguém. Por exemplo, ele não tinha muitos costumes de lazer, não tinha hobbies, né? Então, a partir de um determinado momento, ele passou a frequentar o centro do idoso da cidade. Que legal. Ai, que bom. Toda sexta-feira, a terceira idade que ele fala. Aí, inclusive, com o tempo, ele foi desenvolvendo outras habilidades de fala, aí ele começou a dar nomes, assim, específicos. Aí ficou a terceira. Já não é a terceira idade. Sim. Ele fala a pesta, que é a festa. Olha. A pesta na terceira, ele sempre falava isso. Então, a gente começou a perceber que as pessoas tinham essa mais facilidade de conviver com ele depois que ele começou a ser inserido dentro da sociedade, assim, de verdade como pessoa, né? Pararam de chamar de especial, pra chamar pelo nome, Francisco. Aprenderam o nome dele, né? Exatamente. E você para pra perceber que o estigma, ele atinge tantas pessoas que até mesmo a própria ciência, em algum momento, né, estigmatizou as pessoas, Sim. como você estava falando. Sim. Levi, Então- você falou que ele é o mais velho, né? Sim. Como que você se sentiu quando o CAPS chegou? Assim como o irmão, né? Bem mais jovem aí. Então, quando o CAPS chegou, eu acho que foi logo após um episódio de agressão que ele teve comigo, né? Eu tenho uma cicatriz até hoje, ele me feriu, mas por conta disso, ele era recluso, literalmente recluso. E dentro desse episódio, quando o CAPS chegou, foi diferente, não vou mentir. A gente tá acostumado a conviver com alguém que a gente não vê muito, Uhum. porque fica no quarto, fica sozinho, ouvindo música, toma um remédio e fica lá, faz a refeição Ou junto. dorme, né? Aquele A período. maioria Exatamente. das A maioria das dorme, vezes. né? Ter As uma pessoa medicações. diferente em casa foi muito diferente mesmo. Mas foi bom, sabe? Porque hoje em dia a gente estabeleceu o vínculo. Toda vez que a gente conversa, por exemplo, eu ligo pra lá. Aí minha mãe fala comigo, aí ele fala comigo, e a primeira coisa que ele pergunta é: quando é que você vem? Quando é que você. Bonitinho. E antes não tinha essa comunicação mesmo por telefone. Ele imagina falar Ele no nem sabia o telefone. que era, né? E falar no telefone, imagina. Ele é louco, ele não vai saber sobre isso. Mas sabe, Levi, o que esse relato me faz lembrar, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre a Norma Valêncio, né? A Norma Valêncio fala exatamente isso. As pessoas, apesar de a gente estar falando de situações que são paralelas à pessoa em situação de rua, mas ela fala muito sobre a questão do protagonismo social, por exemplo. E o teu irmão, ele acabou se apropriando novamente do eu dele. Sim. Porque ele tinha sido... Era como se a gente falava... Uma vez eu lembro que a gente teve um programa chamado Amor Próprio, né? Sim. E o próprio, que é próprio dele, nesse sentido, tinha sido retirado. Quando ele é recluso desse processo, ele é retirado do que é próprio dele. O protagonismo, a autonomia. Né? Então, isso, Tirado tanto dele como da Como família. da família. Né? De toda a família. e a família começou a enxergar que ele precisava e ele tinha essa autonomia.
Porque quando o médico diz assim, não, pode... Constrói uma casinha ali. Deixa ele lá guardado. Deixa ele lá guardadinho, porque ele não pode ter contato social, senão ele vai ter uma crise, senão... Então, isso tudo, na realidade, impede com que ele possa criar mecanismos sociais ou mecanismos próprios dele enquanto pessoa, para que ele possa lidar melhor com situações... A vida. Sim. É isso. Impede até que a família saiba lidar. Exatamente. A família reaprendeu a lidar, teve uma corresponsabilidade, né, com a questão. Nossa, incrível isso, né? E a gente percebe que esse relato do Levi é muito emocionante, né? Porque a gente percebe que teve todo um processo ali de reclusão e de ressignificação da vida da família. Sim. Né? Então, não só dele, mas a família como um todo. E todos nós que temos alguém ou que conhecemos alguém, né, dentro da saúde mental, a gente sabe que não é fácil. Não. Né? Mas a partir do momento em que eu entendo, que eu compreendo, que eu tenho a consciência, as coisas... E juntos, né? Eu acredito que juntos a gente consegue fazer que fique mais leve. Sim. E uma coisa que é legal, que após esse período que a gente passou do estigma e após ele, né, a gente tem essa ideia de que agora ele tem gostos. Ele tem uma ideia, assim, de como ele quer se vestir, do que ele gosta de vestir, do que ele não gosta. E antes era muito assim, olha... Pode escolher, né? Sim. A gente comprava roupa pra ele simplesmente vestia, sabe? Ele não tinha essa ideia de, essa roupa eu acho que não vai ficar legal em mim, ou eu não quero. E agora ele tem essa ideia de, não, eu não quero usar essa roupa não é legal. Então, e vocês respeitam? Sim, com certeza. Nossa, se ele disser que não, bom. é sempre sim, não. Suas escolhas são, sabe, bem-vindas aqui. E após esse momento, tipo, as atividades em casa. Isso foi outra coisa também que gerou, que por conta do estigma acabou sendo problemático, as funções em casa. Todo mundo tem função em casa. Todo mundo, literalmente. O Francisco, ele tinha essa função de casa, ele enchia garrafa. E todo mundo falava de ele encher garrafa. Não, ele tá sendo tratado como escravo, ele tá sendo uma pessoa... Tão escravizando ele, tão fazendo ele trabalhar, sendo que ele não tem condições, sendo que ele era perfeitamente normal para fazer uma atividade em casa. Precisa se sentir... É necessário. Precisa ter esse sentimento de pertença, né? De pertencimento, de utilidade também. Sim. Por exemplo, eu estou nesse ambiente, eu exerço uma função aqui. As pessoas valorizam o que eu faço, as pessoas estão ali, esperançosa de que eu realize essa função. Então você gera aquela sensação de, por exemplo, responsabilidade, que as pessoas acreditavam que ele não tinha porque ele era o louco, né? Ele era estigmatizado. E não é só encher uma garrafa, né? Não. É uma atividade que ele fazia importante, Sim. né? Porque se ele não enchesse a garrafa, ninguém ia tomar água geladinha, Exatamente. né? E ele poderia até estar se sentindo, né? Sim. É importante. Sim. A gente daqui a pouquinho vai voltar falando um pouquinho mais sobre isso. Né? Nós vamos para os nossos intervalos e vamos entendendo um pouquinho mais. E aí você se pergunte aí em casa, se questione, qual é o seu convívio com as pessoas diferentes? Né? Como nós tratamos aquilo que pensamos ser diferentes? Daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, estamos aqui de volta. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Home. Voltando às nossas perguntas, né? Acho que o Solano tem uma pergunta para você. Essa pergunta é direcionada a você daí de casa, né? A gente está falando de estigma, nós estamos falando sobre as questões que nós trazemos enquanto ideologia, enquanto conjecturas preconcebidas. E aí eu pergunto para você daí de casa, levando em consideração nossa temática, quem de perto é normal? Reflita sobre isso. Vamos continuando por aqui, então. Olha, quem de perto é normal? Quem de perto é normal? Fortíssimo. Fortíssimo. Canguilhem. Vamos voltar com a próxima pergunta? Bom, a próxima pergunta é: qual o nosso papel enquanto cidadãos dentro desse processo, né, de desconstrução do estigma? Para quem? Para o Levi? Para os dois. Os dois. Os dois A juntos. gente vai dividir a resposta. Então, isso que o Solano falou foi muito interessante sobre quem é de perto normal. Porque nós, como seres humanos, nós somos muito diversos. Nós temos personalidades diferentes, cores diferentes, crenças diferentes, tudo nosso é diferente. Não tem um igual ao outro.
Então... Nem gêmeos, tá? Porque Nem gêmeos. Nem gêmeos, é verdade. as minhas irmãs caçulas são gêmeas. E elas têm a personalidade Totalmente completamente Subjetividade. Exatamente, exatamente. Então, por que a nossa cognição tem que ser igual? Por que a nossa cognição tem que ser aquela que, isso aqui é normal e o que está fora disso é anormal? É diferente, é estranho. A gente tem que aceitar que nós somos diferentes, que há diversidade, não tem problema você ser diferente. Vamos todos conviver juntos, se aceitando, se respeitando. Então, eu acredito que para esse processo de desconstrução do estigma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente fazer isso que o Solano acabou de falar, refletir. Olhar para dentro e pensar. Quando eu vejo um morador de rua na rua, quando eu vejo uma pessoa em situação de rua e penso que ela é doida, esse pensamento vem automático na minha cabeça? Isso é errado. Quando eu olho para uma pessoa que é depressiva e penso que ela não está se esforçando, que ela tá de preguiça, isso aí é um estigma. Ou então um adicto, né? O adicto. Que aí a pessoa já, lá vem, sai de perto, Sim. vamos pra cá, não. E até Eu acho que a casos, gente por pode exemplo- até, Malu, desculpe lhe interromper, a gente pode trazer até um pensamento da CNV, que é a comunicação não violenta, fazendo observações e começando a fazer levantamento de juízo. Isso eu acho que, para você daí de casa, começar a trabalhar com observações voltadas para entender a realidade das pessoas. E não fazer, por exemplo, esse tipo de conjecturas. Criar hipóteses. Fulano é preguiçoso. Uma pessoa que está em situação de depressão é preguiçoso, não está se esforçando. Isso tudo é julgamento. Olha, você falou num tema legal, né? Interessante. De nós trazermos a fala da CNV, trazemos aqui para que as vou pessoas anotar isso conheçam aí. também, né? A comunicação não violenta. Exatamente. A gente que já passou por esses cursos, que a gente já entende o porquê de lutarmos contra a comunicação violenta. É interessante, a gente pode trazer nessa fala aqui. Seria muito bom. E está presente em várias situações. A gente trouxe a questão do morador de rua, do adicto, do ansioso, do depressivo. Mas tem também, por exemplo, como pessoas com autistas, pessoas que têm déficit de atenção. Até outras, se a gente for abrir, tem milhares de estigmas que toda hora a gente coloca. Sim. Então, o primeiro passo realmente é olhar para dentro, refletir, pensar, poxa, isso está errado, que chato que está errado, mas eu vou tentar mudar, vou tentar evoluir, vou tentar melhorar, me desconstruir. Então, o primeiro passo seria justamente isso. Ter essa reflexão. Olhar para isso, né? Nós temos... É uma cultura muito... Eu acredito que a gente vai demorar um pouquinho para desconstruir, mas Sim. eu creio muito nessa nova geração, né? Que tem aí nas mãos a internet, que pode usar para o bem ou para o mal, mas eu acredito ainda que o bem sempre prevalece. Porque vamos imaginar uma fila de pessoas, né? Eu vi isso um dia desse no supermercado, e isso me chamou muita atenção. Uma fila de pessoas, aí o caixa chamou uma pessoa que era para ir para o outro caixa. E ela falou assim, chama aquela moça ali. Aí o rapaz falou, quem? A gordinha, a negra, a japonesa. Você entende? Então, assim, nós temos... Isso já é um hábito. Né? Já é um hábito de olharmos para o outro e a forma do outro, né? Eu acredito que tudo aquilo que evidencia o outro, às vezes chega mais rápido, e não deveria, né? A nossa essência acaba sendo desconstruída. Então, é um olhar que a gente precisa fazer. Como é que o Levi trouxe muito bem isso, né? Como é que eu chamo o outro? Pelo nome. Pelo nome. Eu não sei o nome, eu vou lá perguntar. Né? Nós precisamos ter esse hábito, infelizmente. Desconstruir essa estrutura, né, Mari? Porque isso é estrutural. A gente vem até falando conversando sobre isso, estrutural. Falamos da cultura do estupro semana passada, essa semana ainda, né? Isso. E agora nós precisamos desconstruir. E é por isso que nós estamos aqui no Divan Home, né? Para desconstruir essas falas, esses pensamentos aí na sua casa, aí na tua cabecinha. A gente está fazendo isso, acho que toda semana, né? A gente está tocando numa tecla. Sim. A gente, aos pouquinhos, vai desconstruir, sim. Pensando um pouquinho mais sobre isso. E é interessante esse ponto que você colocou, sobre chamar a pessoa pelo cabelo, baixinha, gordinha. Sim. Aí a gente vem com a ideia de codinomes, né? Aquela moça ali magrinha, ou então aquela moça do cabelo enroladinho, a baixinha, né? Chama pelo nome da pessoa.
Aí ele vai Não. dizer, mas eu não sei, então pergunte. Em Pergunte. vez de falar que ela tá com a Pergunte. camisa vermelha, Sim. não, né? Aquela... E logo pela questão do corpo, né? De como a Isso. pessoa é já. Tem todo um conjunto aí, né? Que as pessoas às vezes escolhem algo para poder descartar o todo. E eu tava pensando também aqui, enquanto a gente tava conversando, ele falou sobre estrutura, né? E como a gente pensa, que é uma construção social, a questão do estigma, né? E a gente, como uma construção, uma estrutura, a gente frequentemente sofre reforçamentos, né? Dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a gente tem aquela ideia de xingamento, né? O xingamento, a pessoa tem um retardo, né? Aí chama retardado. Sim, Chama sim, assim, sim. atribui um título de, por exemplo, imbecilidade ou algo do tipo, né? Que remete a alguém que, por exemplo, tem algum tipo de transtorno mental, que vivencia um mundo de uma maneira diferente. Ah, você é assim, você é autista, né? Ah, fulano é autista, e ri, né? Como se fosse uma coisa super normal. E quanto mais o tempo passa, isso vai se tornando normal na vida da pessoa, né? Então, quer dizer, de alguma forma, a gente acaba fomentando, né? A gente fomentando essa construção. A gente está ali colaborando com esse tipo de coisa, né? Então, evitar falar esse tipo de coisa, né? Evitar xingar as pessoas, né? Naturalmente, mas principalmente xingar as pessoas dessa forma, né? Atribuindo, por exemplo, um título de essa pessoa ela tem um transtorno mental. Ah, eu sou esquizo alguma coisa, eu sou esquizóide, eu sou esquizofrênico. Como se fosse Os próprios profissionais, né? De Exatamente. saúde também. Muitas vezes ou chama pelo prontuário, ou chama pela doença, pela psicopatologia, sendo que aquela pessoa é uma pessoa que tem nome. Sim. Assim como o Francisco, Sim. assim como todos nós. E eu achei interessante também trazer essa ideia do profissional, né? A gente acaba transmitindo essa informação para muitos profissionais da saúde Sim. mental, muitos estudantes, né? Acadêmicos, no caso. E a gente traz essa ideia de que a gente precisa, aos poucos, desconstruindo, né? Como assim? Por exemplo, se chega algum paciente para você que é um paciente de saúde mental, assim, mais severo, faz uso de várias medicações, faz uso de várias psicoterapias, assim, com remédio, né? Então você traz psicoterapia e você fala assim, ah, não, esse paciente não é daqui. Esse paciente não é um psicólogo, né? Mas será que você não pode fazer nada por essa pessoa? Claro. Né? Você não pode Acolher, exatamente, ouvir. De repente aquela pessoa só quer ser ouvida. Sim, sim. Por exemplo, trazendo de volta o exemplo do Francisco. Às vezes as pessoas se assustam com ele chega muito de repente e fala assim, que hora é? É muito de repente, ou então ele chega correndo. Chega de mansinho. Não, às vezes ele chega rápido, sabe? Assim, chega rápido e a pessoa corre dele. Ele só quer dar bom dia, sabe? Sim. Bom dia, boa tarde. Ele aprendeu essas cordialidades, ele não abre mão por nada. Ai, que Maravilha. maravilhoso. Então, Maravilha. ele chega pra dar bom dia, você não vai dar um bom dia pra ele, não vai dizer que horas são pra ele. Às vezes ele nem entende, por exemplo, a questão das horas, ele não tem essa noção assim tão clara, mas ele quer saber, porque ele quer se comunicar com você. Uhum. Então, de repente, outro caso específico de uma tia minha que eu tenho, que inclusive ela teve um AVC, a Daci. Inclusive, um abraço pra minha tia Daci. Abraço, tia Daci. Abraço, Daci. Ela, por exemplo, se ela fosse em busca de um psicólogo, naturalmente ela teve um AVC, né? Naturalmente eu vou falar assim, não, AVC, então é questão neurológica, não é com a gente, é médico, isso aí, é medicamento, muito cuidado, amor e atenção da família, só. Mas, por exemplo, você não pode, por exemplo, pesquisando enquanto psicólogo, o que será que ela consegue? Vamos lá, vamos colocar um caderno para ela escrever. Será que ela ainda gosta das músicas? Dela, exatamente. Será que ela ainda se reconhece? Então são coisas simples, mas, por exemplo, assim, quanto mais simples for, pode ser muito efetivo, por mais simples que seja, né? Então a gente se abrir para essa possibilidade. E ajuda, né? E ajuda muito. Eu vi um vídeo semana passada. O terapeuta levou, acredito que foi na França, a senhora teve Alzheimer e esqueceu de tudo na vida e estava naquele processo de tratamento. E ele trouxe para ela, colocou no fone de ouvido, o Cisne Negro. Ela foi bailarina na adolescência. Quando colocou no fone de ouvido, ai, me arrepia. Quando colocou o Cisne Negro, ela começou a fazer os mesmos movimentos que ela fazia quando dançava. Ou seja, ele pensou, musical, né, trouxe a memória muscular olha aí, a também, música, né? Mais uma vez Exatamente. ajudando aí no A processo. memória musical. E aí aquilo foi lindo e o vídeo traz, se vocês procurar na internet vocês vão ver. E o vídeo traz ela com dificuldade ainda, movimentando as mãos, no mesmo balé, mais ou menos, né, de quando ela dançava. E por trás colocaram o vídeo dela dançando na época da juventude e da adolescência. Caraca, que lindo. Muito lindo. Então, assim, a gente pode fazer assim, como você disse. Às vezes são coisas simples.
né? São coisas tão simples que a gente deixa de Mas na fazer. realidade não são, né? Não são. Não são. Para a pessoa que tá ali Por conta do estigma, é um né? mundo, né? Um mundo Sim, maravilhoso. sim. E muitas das vezes a família também, ela quer excluir, né? Esse familiar. É como se fosse um caso de um idoso, né? E aí a família não pode mais fazer isso, não pode passear, não pode sair para tomar um sorvete, né? Sendo que aquela pessoa ela continua viva, né? Então a gente pode fazer a diferença na vida dela, dar afeto, né? Acolhimento. Liberdade, autonomia. Liberdade, com autonomia. responsabilidade. Com responsabilidade. E isso que o Levi tá falando e a gente está trazendo para cá, eu lembro que nessa minha vida de professor de música, eu tive um aluno que até hoje eu falo dele, inclusive, um abraço muito grande, vou aproveitar os abraços. Hoje nós meu estamos, querido amigo Abraço, Zanilson. mamãe, abraço, vários papai. abraços. Um forte abraço pro meu querido amigo Zanilson, que na realidade se tornou amigo meu, era um aluno meu. Ninguém queria dar aula pro Zanilson, porque ele tem deficiência visual. Uhum. E então, na época, eu estava no início da psicologia ainda. E aí o Zanilson ficava ali no cantinho ouvindo as aulas de música. Ele já tocava teclado, mas não tocava de uma forma que ele soubesse mesmo identificar as coisas como realmente precisava, né, na questão técnica. E ele ficava lá num cantinho na sala, nas horas das aulas de música. Aí eu fui observando isso, um dia eu chamei ele para conversar. Aí eu disse, como é que é seu nome? Ele disse, meu nome é Zanilson, eu sou esposa da sua aluna. Né? E aí a esposa dele, que era minha aluna, né, me fez o contato com ele e eu comecei a dar aula para ele. Passei 4 anos dando aula para ele. Maravilha, Hoje né? ele ensina outras pessoas. Gente, a gente não Relato pode, maravilhoso. a gente Então, não pode deixar de acreditar no outro, né? O outro tem força, tem possibilidade. Infelizmente, nosso programa está acabando. Que Que pena. tristeza. Nós vamos finalizar com música. Eu não claro, queria que né? acabasse. Não acaba. Já vai preparando aí o violão, que a gente. Enquanto isso, nós vamos para nossas considerações finais. Né? A gente aqui. começa ali com o Isso, já Levi. vai. Suas considerações finais, Levi. Olha, Com música. Né? Ele Sim. vai dedilhando, né? E então você. a gente tenta trazer essa ideia de que o estigma da saúde mental, né, ele está muito enraizado na nossa sociedade, a gente convive com isso o dia todo, a gente tem alguns reforçadores assim muito fortes, né, e com o advento da internet a gente acaba trazendo isso de uma maneira muito mais intensa, né. Então o que é? Olhar para dentro de si e realmente pensar, será que eu devo estar nesse local de construtor de um estigma, que se a gente precisa realmente trazer essa ideia pra gente, pra nossa sociedade, será que isso está me fazendo bem? Será que isso está fazendo bem para outra pessoa? Então a gente realmente avaliar nossas atitudes, tentar se livrar ao máximo possível desses estigmas, desses preconceitos. A gente sabe que é difícil, todo mundo passa por isso, todo mundo foi contaminado por uma espécie de preconceito, independente de quão, por exemplo, politizado seja, né? Por mais que a pessoa seja, sei lá, um pós-doc em psicologia, mas ainda assim haverá o Sempre pode preconceito, correr o né? risco. Então a gente precisa sempre estar fazendo essa autoanálise para pensar, realmente, será que eu estou reforçando? Será que eu estou ajudando? Será que eu estou trazendo uma realidade diferente para as pessoas, as quais elas não, por exemplo, não merecem passar por isso? Sim. Né? Será que eu estou ajudando ou não? Realmente uma autoanálise. Obrigada, Levi. Muito Obrigada, obrigada. Você Levi. contribuiu muito hoje com a nossa tarde. Malu, Eu posso fazer um convite? pode? Então, através da Associação Brasileira Acolhedor, a gente está promovendo o evento dia 28/5, esse mês, num sábado, no Parque do Mindu, às 2 horas, um evento que se chama Desconstruindo o Autismo. Já que a gente trouxe toda essa situação, né, sobre desconstrução de transtornos mentais, a gente está convidando você a participar do nosso evento. Vai ter palestra, brincadeira, vai ter várias dinâmicas com crianças, então todos estão convidados e espero que compareçam. Mais E informações, também- né, no Instagram. Isso, mais informações no No Instagram Instagram do Acolhedor. E se vocês estiverem precisando também de alguma ajuda, ou conhece alguém que esteja precisando, nós, psicólogos do Acolhedor, estamos à disposição para te ajudar. Então, você não está sozinho. Que linda. Ai, que Obrigada, linda. Malu. Obrigada. Nossa satisfação é imensa em tê-los aqui. Vocês auxiliaram muito, tenho certeza. Fizeram a diferença na vida de alguém. E tem alguém aí começando a desconstruir os seus estigmas a partir de vocês. Parabéns pelo serviço, pelo Prazer. trabalho lindo de vocês.
Garotos, Ei. garota e garota, considerações finais. Vamos lá, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Levi e à Malu, né, por trazer esse diálogo tão importante para todos nós, né? E nós vamos aprendendo realmente através da educação, né? Através desse diálogo. E quero deixar para vocês também, será que a gente está sendo um fator estressor dentro dos nossos lares? Então, olhe para dentro de você e veja o que você realmente, qual o seu comportamento. Será que você está estressando o outro ou você está levando vida a essa pessoa, tá? Então, muito obrigada. Hoje foi uma tarde maravilhosa. Obrigada. Com música, né? Então, um cheiro, um abraço a todos. Agradecer também a todos. E eu assim, estou muito orgulhoso. Muito. Estar com essas pessoas maravilhosas. As nossas pupilas. São pessoas assim que eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho que fazem. Não é fácil no trabalho de estagiário, nem de... No nosso trabalho não é fácil. É um trabalho muito importante e que tem um enorme valor para a sociedade, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês pelo saber e pelo conhecimento, e eu acredito que todos os nossos acolhidos estão em boas mãos. Parabéns. Eu me despeço aqui, meu nome é Marli Paixão, esse é o seu programa de Van Home, e vou deixar também uma mensagem para você. Abrace mais, acolha mais. A gente sabe que temos aí um grande público desejando esse abraço, né? Muitas vezes a mão que a gente acha que pode bater, que pode machucar, é a mão que acolhe. Vamos acolher. E você que tem interesse em ser um dos nossos patrocinadores, que tem interesse estamos precisando, então venha, se junte a nós nessa causa, né, nesse Van Home. Saúde mental para todos. Todo mundo tem direito à saúde mental. Sejamos nós, né? Solano. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, eu não estou nem aí, eu não estou nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, oh meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, meu amor. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.